Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. Bom, foi notícia mundial que dia 21 de abril tivemos o falecimento do nosso Papa Francisco, que encerrou o seu papado depois de 12 anos. Então, descanse em paz aí, Papa Francisco, que foi o único Papa que eu mais acompanhei. O melhor. Era o melhor, o que eu mais gostava. E eu não sei você, Gil, mas depois que ele faleceu, eu meio que fiquei com um hiperfoco em coisas sobre o papado, né? E sobre, todo esse universo. E olha que eu nem sou católica. Não, mas não é só você. Eu acho que, assim, o mundo inteiro, né? Principalmente o Brasil, né? Porque o Brasil ganha em tudo. Sim. Sempre. Mas eu sempre tive essa curiosidade. Desde que eu assisti, na verdade, o filme lá, Código da Vinci, de 2006. Há muito tempo atrás. Eu sei que a Igreja Católica... Eu sou católica, né? Mas não sei se é o termo... É certo falar que eu sou, católica não praticante. Porque eu não vou na igreja há muito tempo. Porque, gente, desculpa. Se for entrar aqui no... discutir sobre igreja, tem muita coisa que eu sou contra. Mas, enfim, eu sou católica. Mas eu sei que tem muitos segredos obscuros lá no Vaticano. Se Deus quiser, eu vou realizar meu sonho de conhecer o Vaticano esse ano. Mas não vou conseguir entrar, eu acho, naquela biblioteca que tem lá. Não sei se é permitido entrar meros mortais, né? Ou só os cardeais, enfim, a galera de lá, mas eu sei que tem muito segredo e, gente, é um tema muito interessante. E o curioso é que nesse mesmo ano a gente teve o lançamento aqui no Brasil, porque o filme é de 2024, o filme Conclave, com várias indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme, que trata exatamente dessa escolha de um novo Papa. Isso gerou diversos comentários de como o marketing do filme estava praticamente sendo real, pois o lançamento foi bem na época que o Papa Francisco já estava internado. E aí, seria a vida imitando a arte? Então, por isso, no episódio de hoje, vamos falar de um lugar bem peculiar, trancado, silencioso, com tetos pintados por Michelangelo e de onde sai uma fumacinha que o mundo inteiro fica esperando para ver. Sim, a gente vai falar sobre o Conclave, não sobre o filme, sobre o Conclave de verdade. Também, depois. Depois. Mas que é o processo de eleição do Papa e como o cinema, né, tem explorado isso. E às vezes distorcendo um pouco, né? Mas esse universo tão fascinante e misterioso que, ao mesmo tempo que a gente sabe algumas coisas, a gente também sabe muito pouco. Pois é, e pra quem só conhece o Conclave pelas notícias ou pelos filmes, parece quase um ritual secreto, né? Eu acho que é, na verdade, um ritual muito secreto. Que, na verdade, é um processo formal, estruturado e com regras muito claras. A palavra conclave, ela vem do latim, conclave, que significa com chave. Então, literalmente, os cardeais ficam trancados até escolherem um novo papa. Pois é, gente, tu pode nem ir no banheiro. Brincadeira, pode ir no banheiro, sim. Pois é, e essa tradição tem raízes lá no século XIII, mais precisamente em 1274, no Concílio de Lyon. E o motivo, qual será que é? Em um dos papados anteriores, os cardeais demoraram quase 3 anos para se decidir o próximo papa. Aí o povo se revoltou com essa demora e falou assim, não, impossível a gente ficar esperando tudo isso. Aí fechou os cardeais numa sala e só dava pão e água. Aí a igreja resolveu institucionalizar a pressão e foi daí que nasceu o conclave como a gente conhece hoje em dia. Hoje o conclave acontece na Capela Sistina, lá no Vaticano. Participam apenas cardeais com menos de 80 anos. São cerca de 120 cardeais aí no total. Cada um escreve o nome do escolhido num papel, dobra, coloca numa urna e assim vai até alguém conseguir 2/3 dos votos. Pois é, gente, a urna eletrônica não chegou lá ainda. A gente escreve num papel. E uma curiosidade, não sei se você sabia, Gil, mas eles têm que escrever o nome no papel com uma letra que não pareça a deles. Então, eles não podem escrever com uma letra legível. Essa eu não sabia. Porque, os cardeais... Eu vi esses dias atrás essa curiosidade. Porque os cardeais, quando eles estão lendo, né, tem os 3 que ficam lá, como se fosse o presidente, vice, secretário, essas coisas assim, né? Eu lembro um pouquinho disso, gente, porque quando eu sou da presbiteriana, né, então quando a gente tinha também essas coisas assim, essas votações, era meio que parecido.
conhecido, né? Então, assim, tem o primeiro escrutílio, que a gente fala, que é a primeira vez que vai ter a votação lá. Daí, se não der, vai pro segundo escrutílio, daí assim por diante, né? E assim, lá no conclave, esses 3 cardeais que estão lendo os votos, que eles vão lendo papelzinho por papelzinho, depois vão colocando, tipo, no alfinete, eles não podem reconhecer de quem que é essa letra, porque isso não pode, tipo, influenciar, porque meio que, até o filme Conclave mostra pra gente isso, né, que rola meio que uma boca de urna lá dentro, entre eles, porque eles ficam tentando convencer os outros cardeais a votarem no cardeal principal, né, que é o favorito. Então, assim, na hora que você tá lendo o voto, você não pode reconhecer a letra pra, tipo, isso não te influenciar. Olha só, que interessante. Gente, cada vez que descobre mais, você vê o quanto segredo tem, né, nessa votação. Pois é, gente, eu falei pra vocês, eu fiquei com hiperfoco, eu fiquei lendo um monte de coisa. E, tipo, eu já presenciei também algumas coisas, né, sobre questão, assim, da Igreja Católica e tal. Eu tinha um professor que ele conversava muito comigo sobre isso. Então, assim, acho que quando aconteceu o falecimento do Papa, eu fiquei mais ainda viciada nessas coisas. Bom, e a gente só fica sabendo do resultado, como a gente falou, né, pela fumaça. Então, preta, se não chegou a um nome, né, se eles não decidiram. E branca, quando a gente tem um novo Papa. Eu não sei se você lembra, Gil, do filme Eurotrip, não tem nada a ver com as coisas do Papa aqui, mas você lembra desse filme? Mas eles vão pro Vaticano, não vão? É, mas você lembra que eles entram no Vaticano e daí eles acabam fugindo da galera que tá visitando lá, eles vão pra sala e daí não sei o que eles fazem uma besteira lá, os carinha lá, os dois mais atrapalhados, e eles botam fogo numa roupa e sai fumaça branca. É tipo, do nada. E a galera acha que tem um novo Papa. Essa cena é muito clássica de Eurotrip. Muito bom. Bom, já que eu não vou conhecer o Papa, né, que eu queria muito conhecer esse Papa Francisco, na minha Eurotrip em outubro, eu espero pelo menos que saia fumacinha branca quando eu estiver lá. Mas eu acho que eles vão decidir antes de outubro, né, porque já começou, gente, com conclave agora no dia 7 de maio. E com a morte do Papa Francisco, parece, igual a Laura falou, né, que todo mundo ficou curioso e mais interessado sobre esse tema. Tanto que o filme Conclave até retornou aos cinemas aqui no Brasil, gente. Então aproveita aí pra assistir no cinema ou na Prime, que também já tá disponível. Bom, e diversas teorias da conspiração sempre, né, também surgiram na internet, isso sempre acontece. Mas a mais comentada foi a do fim dos tempos. Será o próximo Papa eleito o último? E aí, o que vocês acham? Essa teoria é bem interessante. Eu adoro teorias de conspiração. Então, se vocês estiverem mais interessados em aprofundar, tem vários vídeos no TikTok, tem várias notícias também comentando sobre essa teoria aí, né, de que o próximo Papa vai ser o último antes do fim dos tempos, né, antes do apocalipse. E voltando pro cinema, porque é o que a gente fala aqui, né, nesse podcast, claro que o cinema sempre adorou esse cenário. Um grupo de velhos poderosos trancados no espaço, elegendo o líder espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas. Oportunidade perfeita para fazer um drama, conspiração e dilemas morais, né? E a gente tem vários filmes que tratam sobre esse tema, começando, obviamente, pelo Conclave, que teve a sua estreia em outubro de 2024 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil lançou em fevereiro, um pouquinho aí antes do Oscar, e já está disponível na Prime Video. E o filme, baseado no romance de 2016 do Robert Harris, ganhou mais notoriedade ainda após a morte do Papa Francisco. Nas redes sociais, os usuários, inclusive, chegaram a brincar que o longa do Edward Berger é o primeiro documentário feito antes do desenrolar dos fatos. Pois é, gente. Pra quem não ouviu falar desse filme ainda, o que é muito difícil, ele mostra como é feita essa escolha de um novo Papa. Então, no filme, após a morte do Papa, de um ataque cardíaco, o colégio de cardeais, sob a liderança do cardeal decano britânico Thomas Lawrence, nosso eterno Voldemort, reúne-se ali em reclusão para eleger seu sucessor. Então, os 4 principais candidatos são o Aldo Bellini, dos Estados Unidos, um liberal na linha do falecido Papa, o Joshua ADM, da Nigéria, um conservador social, Joseph Tremblay, do Canadá, moderado dentro da igreja, e Goffredo Tedesco, da Itália, um tradicionalista convicto. Infelizmente, o filme perdeu o Oscar de melhor filme para Anora. Até agora a gente tenta entender esse absurdo, gente, porque não tem como Conclave não ter ganho de melhor filme. Enfim.
Bom, pois é. Mas o curioso é que a gente tem 3 coincidências surpreendentes no filme com a vida real, com o que aconteceu, né, que tá acontecendo agora. Uma delas é o cardeal banido pelo Papa. Então, na realidade, na vida real aqui, ele é forçado a se afastar das suas funções pelo Papa lá em 2020. E depois de se envolver em escândalos de corrupção, o cardeal Ângelo Becciu, não sei como fala, ele está determinado a participar do próximo conclave, o que despertou comparações com o cardeal Trembler, que no filme tem o seu posto revogado secretamente pouco antes da morte do Papa por conta de desvios de dinheiro e propina, né? Mas ele segue no pleito mesmo assim, tipo, tentando fazer na surdina, né? E realmente nós estamos vivendo isso na vida real agora. Não sei se você viu as notícias, Laura, mas esse Ângelo aí, ele tá lá, ele chegou lá pro conclave, só que, tipo, ele não pode participar. O que ele tá fazendo lá, entendeu? Ele foi banido, mas ele quer porque ele quer participar. Será que ele assistiu o filme? E daí tá tentando do mesmo jeito? Pode ser. Porque no filme o que foi banido participou, por que eu não posso participar, né? E outra coincidência entre o cardeal fictício e Becciu é que, segundo o jornal local do Mânio, Francisco teria deixado 2 cartas escritas expressando a determinação de excluir o cardeal italiano de um eventual conclave. E no filme, o Papa revela a demissão do Tremblay a um dos cardeais e deixa uma série de documentos escondidos em seu quarto que atestam o escândalo da corrupção. Gente, pensar que esse filme foi lançado antes, gente, muita coincidência. Não, apesar que ele foi banido já em 2020, né? Mas mesmo assim, a gente não ia adivinhar que o cara chega lá pro conclave mesmo banido, né? Então, é verdade. Bom, e outra coincidência é a possibilidade do novo Papa ser negro ou filipino. A gente sabe que o Papa Francisco é o primeiro nascido fora da Europa, então ele nomeou cardeais de diversos lugares do mundo, aumentando a diversidade. Eu, na verdade, não sabia que ele podia fazer isso, sabe? Tipo, que o Papa, quando ele tá, sei lá, meio que sentindo que ele tá chegando perto do final da vida dele, né? Ou que nem o Papa Francisco, quando ele ficou doente, né? Que, tipo, ele meio que nomeia outros cardeais pra possíveis papas, né? Então, tipo, eu não sabia disso. Eu achei que era, sei lá, todos eram candidatos e você tinha que escolher. Mas, na verdade, eles já vão pro conclave com pré-candidatos já meio que pré-escolhidos, né? E por isso mesmo que no próximo conclave será mais global e alguns estudiosos do Vaticano apontam a chance de que, assim como acontece no filme, que o novo Papa venha de lugares até então ignorados pelo Vaticano, como, por exemplo, a Ásia ou algum da África, né? A gente já tem aí, né, um dos mais cotados pra ser o novo Papa, que é igualzinho ao filme, né, gente? Só tem que descobrir se ele não tem um filho perdido. Aí, pelo amor de Deus, é igual ao filme. Mas o que acho que também o da Ásia, se não me engano, que acho que é da Filipinas, né, que tá com bastante chance de ganhar, que ele é o que todo mundo tá torcendo, tipo assim, a galera que sabe, que é a favor das minorias e tal, então assim, o meu voto vai pra ele, se eu pudesse votar. E uma última coincidência é sobre a divisão da igreja. Dada a natureza secreta, né, da política papal, é difícil saber os contornos exatos dos grupos que se formarão com a morte do Papa Francisco, mas é provável que haja divisões semelhantes às que são retratadas no filme, como, por exemplo, os principais candidatos serem cardeais progressistas ou conservadores, né? A gente tá aí com esse medo do novo Papa ser conservador e a gente regredir tudo que o Papa Francisco, né, sim, fez a igreja andar pra frente, né, gente? Pelo amor de Deus, chega de conservadorismo. Acho que tudo que ele conquistou, né? Porque o Papa, gente, ele é uma figura diplomata, né? Então, assim, a gente tá vivendo um cenário meio que geopolítico agora, então, assim, querendo ou não, por mais que falam assim, a igreja não pode se intrometer com questões políticas e tal, mas o Papa, ele é um representante. Sim. Então, quando a gente tá vivendo um cenário geopolítico, ele tem que se envolver nessas coisas, né? É claro que sempre trazendo o lado da igreja, mas em questões de guerra. Então, a gente tem que ter um Papa que ele seja mais diplomata, que ele seja mais, assim, sei lá, a favor das minorias e a favor... Mente aberta, né? Mais cabeça aberta. Tipo, ele não pode ser um conservador que vai sempre pender a igreja pra um lado só. Então, assim, isso é uma grande luta também entre todos os fiéis, né, católicos. Mas e aí, vocês já assistiram o filme Conclave? Ficaram curiosos? Aproveita que nem a Ju falou, né, ele chegou na Prime Video antes que alguém decida tirar.
e corre assistir para entender um pouco mais sobre esse ritual secreto da Igreja Católica. Lembrando que o conclave da vida real já iniciou agora no dia 7 de maio. O mundo inteiro está no aguardo da fumacinha branca. Eu acho que agora vai ser noticiado todos os dias, muito mais do que antes. Então, a qualquer momento, pode ser que saia, a não ser que alguém faça uma besteira e queime alguma coisa e saia sem querer uma fumaça branca. Mas a gente tá na espera aí. Bom, outro filme excelente que trata sobre esse tema é o filme Dois Papas, de 2019, estrelado por Anthony Hopkins no papel de Bento XVI e o Jonathan Pryce no papel de Jorge Bergoglio, que se tornaria o Papa Francisco. O filme é dirigido por brasileiro, pois é, gente, Fernando Meirelles, e é centrado em um diálogo fictício, mas inspirado em eventos reais, mostrando o peso da renúncia do Bento XVI e o desconforto de Jorge com a ideia de assumir o papado. Aliás, vale lembrar que a renúncia de um papa é raríssima, gente. Antes do Bento XVI, isso só tinha acontecido voluntariamente no século XV, e a renúncia mexe com a ideia de infabilidade papal, né, de autoridade sagrada. O filme trabalha muito bem essa tensão entre tradição e renovação. O Francisco representa uma visão mais pastoral, de escuta, enquanto Bento é o guardião da doutrina, da liturgia, da ortodoxia. Para quem ficou curioso, gente, o filme tá disponível na Netflix, é um filme muito, muito bom. É um filme parado, óbvio, igual Conclave, um filme parado também, gente, filme que envolve papa aí, é parado mesmo. E tem que prestar muita atenção nos diálogos, mas vale muito a pena assistir. E é muito interessante, né, pensar que a gente viveu isso, né, Laura? A gente viu um papa se renunciar, olha só. Pois é, isso é uma coisa muito rara. E aí é muito legal esse filme que traz essa parte aí dele pensando, né, na renúncia e, enfim, o Jorge, né, se preparando aí pra se tornar o Papa. Inclusive até no Twitter, depois do falecimento dele, saiu até a fotinha dele chegando todo feliz pro conclave daquele ano. E olha só, ele não sabia que ele seria eleito, né, um novo Papa. Bom, e se a gente for pro entretenimento puro e ficção também, temos Anjos e Demônios, de 2009. Aí é adrenalina pura, né? Porque a gente tem sequestro de cardeais, conspirações dentro do conclave, antimatéria prestes a explodir o Vaticano, que é uma coisa assim, é muito ficção científica que eu não consegui entender direito, porque eu tava revendo o filme esses dias, né? E tem também a precisão histórica, né? Que é tipo bem duvidosa. Mas o entretenimento desse filme é altíssimo. Mas esse filme é muito bom. Temos vários atores conhecidos. Um deles é o Tom Hanks. A gente tem o Ewan McGregor também bem novinho como um dos padres. E o Tom Hanks naquele estilo dele, como a gente conhece, né? De Código da Vinci. Sempre, tipo, procurando. Porque ele é especialista em símbolos, né? Então a galera do Vaticano contrata ele. Porque ele sabe mexer com essas coisas aí. Ele entende de história. Enfim, é bem legal, gente. Tava disponível na Max pra quem tinha assinatura. Não sei por que a Max tirou. Eles estão perdendo muito hype. Perderam muito da galera. Porque eu comecei a assistir na Max, aí depois não consegui terminar de assistir na Max. Mas enfim, tá disponível na Globoplay, na Apple TV e na Prime Video pra alugar, né? Pra quem quiser conferir. Eu preciso rever, gente. Quero muito rever Código da Vinci. Anjos e Demônios é tipo uma continuação e não continuação, né? Porque a gente conhece o personagem do Tom Hanks lá em Código da Vinci, que aqui em Anjos e Demônios ele reprisa esse personagem, mas é que Anjos e Demônios tem mais a ver com Conclave, né? Porque acontece essa conspiração lá dentro do Conclave, então o Código da Vinci tem mais a ver realmente com o nome próprio, já diz, né? Com a Mona Lisa, a pintura lá do Leonardo da Vinci. Mas são dois filmes aí que exploram um pouco dessa obscuridade, desses segredos aí, né? Da Igreja Católica e do Vaticano. E a gente tem também um outro filme que mostra o Conclave, já que pra você não basta assistir Conclave, né, que é o mais real possível, que nem se pode chamar de filme hoje, a gente chama de documentário. A gente tem o filme Habemus Papam, de 2011, que é um filme italiano, que na verdade não é só drama, né? É uma comédia dramática. Então aqui foge um pouco aqui de ser um filme mais sério. Eu confesso que eu não assisti esse filme, fiquei bem curiosa. Ele tá disponível na Prime Video, vou até colocar o play aqui depois da gravação desse episódio. Mas, se você não entendeu o título, Habemus Papam, eu não sabia também essa frase que eles falam quando a gente tem um novo Papa. Então, quando é escolhido, quando tem a fumacinha branca, vem a
fala, não sei quem que fala isso, se alguém fala ou se é realmente lá na sala da escolha, né? Habemos Papa é uma frase que logo aí vai ser dita por quem quer que diga essa frase aí quando tem o novo Papa. E não podemos esquecer das séries da HBO. A HBO tem 2 séries, né? The Young Pope, que é muito boa. Eu nunca terminei essa série, mas eu já comecei, tipo, já assisti acho que 2 episódios, se não me engano. E The New Pope, que é uma outra série também que eu não fazia ideia, mas existe. Mas The Young Pope, quem faz é o Jude Law, gente. Ele é tipo... Mano, tá muito diferente. Ele é um papa completamente excêntrico, misterioso e provocador, sabe? Ele é um papa bem charmoso. Ai, óbvio, né? Jude Law. E o The New Pope, a gente tem o John Malkovich, que é quase uma ópera visual, né? Tem sensualidade política interna da Cúria e uma estética poderosa, mais alegoria do que realismo, né? Então são 2 séries, assim, que falam desse universo do Papa, mas, gente, que são, tipo, completamente diferentes do que a gente conhece da vida do Papa, né? Mais, assim, pra ficção, né? Uma coisa mais... sensual, dá pra fazer isso, né? Na Igreja Católica, não sei. Mas eles fizeram aí na série. Bom, gente, mas o conclave, ele é mais do que uma eleição, né? É uma tradição. É muito teatral, é muita tensão. E o Papa hoje é mais do que um líder religioso, né? Ele é uma das últimas figuras com voz global nesse mundo fragmentado. E o cinema, é claro, não perde a chance de explorar isso tudo. Gente, cinema é uma coisa assim incrível, né? Porque ele explora todos os temas, assim, desde temas absurdos até temas reais, né, da nossa vida, do dia a dia, porque o que é sagrado também é simbólico, né, e o simbólico mexe com todos nós. Então eu acho que, assim, das nossas indicações aqui, de filmes que envolvem todo esse tema, acho que todas são ótimas indicações, né, mas se você quer ficar por dentro mesmo de como é, um pouco mais, assim, o que chega um pouco mais, assim, da realidade, porque ninguém, a não ser os cardeais, sabem o que acontece naquela sala durante a votação do novo Papa, mas é o conclave. Eu acho que até o Habemos Papa também chega um pouco mais da realidade. Mas assim, gente, é uma coisa que, né, não sei, não tem como, na verdade, né, a gente nunca vai virar cardeal. Só se virar algum cardeal, se estiver ouvindo esse podcast, participar lá é uma coisa muito assim... Gente, nossa, eu queria muito ser, sabe, uma mosquinha, uma abelhinha, e entrar lá naquela sala e saber o que acontece lá, gente. Mas enfim, já está em votação e a qualquer momento aí o mundo espera a fumacinha branca anunciando Habemos Papam. Sim, então, você comentando isso, eu também queria ser uma mosquinha pra, tipo, saber de algumas coisas lá. Mas eu nunca vou esquecer, gente, acho que, tipo, poucas pessoas que eu comento isso. Mas quando eu tava na faculdade, eu tinha um professor porque lá, quem não sabe, eu fiz faculdade em Santos, né? E lá em Santos tem um asilo de padres. Então, vários padres de várias cidades do estado de São Paulo, quando eles vão se aposentar, eles vão pra esse asilo que é lá em Santos, que ficava perto da onde eu morava e perto da minha faculdade, né? E eu tive um professor da faculdade que ele já foi voluntário quando ele era novinho. Ele cuidava, né? Por causa dele ter feito coisas na áreas médicas, assim, né? Ele ajudava a cuidar dos papas, né? Dos padres e tal. Então, tipo... Aí já é demais, hein? Uau, eu queria conhecer esse seu professor. Então. Mas eu lembro que um dia eu fiquei um tempão conversando. Eu nunca vou esquecer disso, que eu fiquei um dia conversando com ele depois da aula. E ele falou que, tipo assim, que hoje em dia ele é ateu, né? Ele não acredita mais. Por causa que ele teve acesso a tanto conhecimento, gente, lá naquele asilo, porque os padres, eles têm uns livros que os católicos nunca viram de perto, sabe? É livro que só padre e só quem estuda tem acesso, né? E olha, nem isso, né? E ele cuidava principalmente de um padre que ele morou por muitos anos dentro do Vaticano, né? Porque isso acontece mesmo. Tem padres que moram lá no Vaticano, né? Que eles não moram aqui no Brasil. E ele conversava bastante com esse padre, então, por ele ter muito acesso a isso, meu professor, isso meio que entrou em conflito na cabeça dele, ele parou de acreditar, né, por causa de um monte de teoria da conspiração, enfim. Então, assim, eu imagino que seja muita coisa que a gente não tem contato. Eu falo pra ele que é meu sonho, 2 coisas, ser uma mosquinha pra entrar dentro do Vaticano e dessas coisas assim, e ser uma mosquinha pra entrar dentro de uma reunião dos maçons, pra saber também o segredo deles. Ah, é verdade. Porque ninguém pode assistir, né? As reuniões dele não são públicas. Então, incrivelmente, são 2 coisas secretas feitas por homens. Então, assim, é claro que isso vai gerar curiosidade na gente, que é mulher, né? Então, mas enfim.
Mas agora a gente quer saber de você que tá aí do outro lado ouvindo a gente. O que você achou de tudo isso, né, que a gente comentou sobre o conclave? Se você já tinha conhecimento. Se você também tá com hiperfoco, igual a gente tá, nessas semanas que tá acontecendo tudo isso, desde o falecimento do Papa. E aí, faltou alguma indicação? Você já assistiu algum desses que a gente comentou aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários ou lá no nosso Instagram, @SalaPrecisaPodcast. Espero que tenham gostado do episódio e já sabem, né? Até o próximo Habemus Papam. Brincadeira. Até o próximo episódio.